Olá, pessoal, tudo bem, galera? Vamos começar aí o nosso bate-papo aí sobre a questão da educação, sobre a questão da organização da escola, tá? Sobre a organização aí da escola. Então, hoje nós vamos bater um bate-papo sobre a proposta da escola, né? Como que uma escola ela deve se organizar e seguir. Acho que tem alguma coisa errada aqui. Ah, não, tá certinho. Tá? A gente vai gravando e avaliando aí o processo, né? Mas tá certinho. Então, nós temos que organizar aqui a escola. De que maneira, né? Então, a escola ela precisa seguir aqui o processo de organização. Então, existe o quê? O Ministério da Educação, existe as secretarias estaduais, municipais, os conselhos, os conselhos aqui estaduais, tá? Deixa eu só me ajeitar para vocês aqui não ver tanto assim essa claridade aí lá da rua. Então, nós precisamos aqui pensar na escola, na sua organização, na sua maneira de se organizar. Então, ela tem o quê? As diretrizes nacionais. Depois ela vai ter o quê? As diretrizes estaduais. Se ela é uma escola estadual, ela vai seguir essa linha. Se ela é uma escola municipal, ela vai seguir qual linha? Ela vai seguir as diretrizes nacionais, as diretrizes estaduais e municipais. Então, nós sabemos que o quê? Que teoricamente, a educação infantil e o ensino fundamental 1 é compromisso do município. O ensino fundamental 2, o ensino médio e o pós-médio é compromisso do Estado. A EJA, ela é um compromisso de todos. Então, ela deveria de ser mais um compromisso do município, mas existem acordos, tá? Existem acordos aqui entre o Estado e o município, dependendo da região, quem assume é o município ou é o Estado, ou os dois juntos. Aí existe aí uma troca de parceria, né? Porque nós temos que exterminar, amados, exterminar o analfabetismo no Brasil. Isso é uma vergonha. Nós não podemos mais continuar com pessoas que carimbam o dedo. Isso não tem o que fazer, né, colegas? Temos que acabar com isso. Bom, também temos que avaliar que o quê? Alguém pode estar pensando, professora, mas tem municípios que o ensino fundamental 2 é um município que gerencia. Existem acordos. Tá? O próprio município de Curitiba, ele tem algumas escolas, eu não vou lembrar o número, tá? Mas que ele gerencia. Isso são acordos que foram feitos. Bem na época, quando houve essa divisão após as leis de diretrizes e bases de 1996, que houve essa divisão, que isso todo mundo chegou num acordo.
Daí, o que aconteceu? Tiveram alguns acordos. Não, essa região aqui, o município ainda vai ficar responsável pela educação fundamental 2. Colegas, o que eu tenho que pensar aqui? Na educação infantil, como que a educação infantil ela tem que ser organizada? Como que a educação infantil ela tem que ser organizada? Às vezes a gente só critica, mas a educação infantil no Brasil ela é muito bem organizada. A própria BNCC, as diretrizes nacionais da educação infantil, ela ficou muito bem feita, tá? E a questão da discussão, o pessoal que trabalha, há anos dentro da educação infantil, eles são muito articulados, tá? Então, a proposta da educação infantil, ela é excelente. O próprio prédio, a construção é muito bem pensada. Os espaços da educação infantil, eles são muito bem pensados. Claro, eu posso visitar um CEMEI, um Centro de Educação Infantil, e não perceber isso. Mas isso é uma questão de quê? De gerenciamento. A pessoa não cumpre. Eu já fui pedagoga de centro de educação infantil e tive trabalho. Tive uma equipe excelente, mas no começo nós tivemos muito trabalho para organizar realmente aqueles espaços para os nossos fofinhos, para os nossos pequenininhos. Lá nós tínhamos o quê? 400 crianças, tá? E nós fomos, reorganizando aqueles espaços, arrumando de acordo. Tem professor que é muito cumulativo. Eu sou um pouco assim, não é que eu sou acumulativa, eu gosto de ter um armário que tudo que eu preciso eu tenho que ter naquele armário. Então, eu lembro que eu entrava em salas assim que era muita coisa. Ai, professora, mas é meu e eu quero ter esse material na minha sala. Então, não. Os CMEs, as escolas, elas podem organizar o quê? Um local onde se guarda o material. Quando o professor precisa, pega. Daí começa aquela brigaçada, Um pegou, não devolveu, o outro pegou, estragou. Eu sei como é que é. Eu mesma, na minha sala de aula, meu armário é bem pequeno. Eu tenho tudo em Tupperware. Eu não posso ver Tupperware que eu já quero comprar para botar alguma coisa dentro. Eu tenho tudo separadinho, higienizado, bem organizadinho. De vez em quando a gente passa um álcool, nos potinhos e tal, tá? E dá uma limpada, uma arrumada aí nos potinhos. Tá? Então, então, às vezes, o que acontece? O professor tem uma sala de aula, principalmente na educação infantil, muito poluída, cheia de coisas, tá? Então, não precisa, mudar os espaços, criar situações diferentes. Então, isso é bom. Os cantinhos temáticos, que se trabalha muito. A questão, qual é a proposta da educação infantil? É trabalhar o quê? As experiências. A criança ter acesso. Então, ela vai brincar de casinha. Ela vai ter lá o fogãozinho. O que vai ser a comidinha? Pode ser a massinha. Pode ser lá uns papelzinhos. Ou pode ser uma comidinha mesmo. Tá? Eu adoro, uma atividade que eu gosto muito de fazer é trabalhar com a questão da culinária. Eles amam, Só um pouquinho aqui. Eles amam trabalhar com a culinária.
A última experiência que eu fiz foi... O que eu fiz? Foi um bolo de fubá, que ficou... Como é que o povo fala? Né? Quando fica assim, sabe? Uma pedrinha? Batumado, né? Eu nunca tinha ouvido esse termo. A minha mãe dizia assim, ficou duro mesmo. E eu fui arrumar os meus armários. Olha por que ele ficou batumado. Porque o fermento de bolo estava vencido. Tá? Então, quer dizer, né? Meu Deus, né? Nem eu, ao invés de olhar, né? Então, eu joguei o fermento fora, gente, olha. Cada uma, né? Bom, eles comeram, né? Daquele jeito, o bolo batumado, tá? Então, né? Fazer experiências com a criança. Hoje, a própria questão do desenho, né? A criança usa o caderno de desenho na educação infantil se ela quiser, ela vai desenhar do jeito que ela quiser. Se ela quiser virar o caderno para lá, o caderno para cá, ela vai, né? Então, nós temos aí toda uma organização, uma diretriz a ser seguida na educação infantil, né? Ela tem que ter espaços adequados, o momento da alimentação, o momento de brincar, o momento da integração com as outras salas, com as outras turmas, tá? Então, tudo isso deve ser aqui avaliado, né, bem pensado. Os municípios têm autonomia? Eles têm autonomia, mas eles não podem fugir muito do padrão. Por isso que eu falo, às vezes eu fico bem chateada. Se a proposta é a mesma, se as verbas são a mesma, dizer que as escolas não estão recebendo verba é mentira, tá? Isso aí é o povo que quer que as coisas dão errada. Como eu já falei para vocês, eu não sou a favor nem contra a nada. Eu sou a favor a uma escola com qualidade. E no Brasil nós temos essa possibilidade de termos escola com qualidade? Temos, sim, né? É só investir, é só fazer investimentos e ter também uma equipe coesa, motivada, uma equipe a fim de trabalhar, tá? Temos que brigar pelos nossos direitos também, melhorar as condições de trabalho do próprio professor também, tudo isso, tá? Bom, depois da educação infantil, nós vamos ter o quê? Os anos iniciais, de 1º a 5º ano. Então, nós temos lá, né, educação infantil, aí tem a pré-escola também. A pré-escola é um problema, porque a presidente Dilma assinou lá um documento que todas as crianças de 4, 5 anos teriam que estar na pré-escola. Muito bem, parabéns. Mas e daí, tem lugar para tudo isso? Não, né? Então isso tem que ser resolvido aí dentro da estrutura, daquilo que o município consegue oferecer e o que ele pode ampliar. Porque hoje a tendência é o quê? As famílias optarem pela escola pública. Até pela condição financeira, que nós estamos aí enfrentando. Eu não vou entrar nessa discussão qual é a melhor escola. A escola pública ou a particular? Eu não vou entrar nessa questão. Cada uma tem o seu papel. Existem escolas particulares excelentes, mas existem escolas particulares também deixando a desejar. Como tem escolas públicas também excelentes e outras que também deixam a desejar, não cumprem com seu papel na sua totalidade, por várias questões. Nem todas as escolas são prédios modernos. Tem muitos CMEs que você vai, da escola infantil,
que são, meu Deus, são as fofurinhas. Eu já dei aula em CMEI numa casa, tá? Numa casa era fácil, não, 30 criancinha eu. Para escovar os dentes só tinha uma pia, mas todos escovavam os dentes, todos, eles adoravam. Até hoje eu não sei como, né? Tem CMEs que tem lá várias pias para escovar os dentinhos e o professor não leva as crianças para escovar os dentinhos, gente. Ai, amados, né? Ficam lá o dia inteiro sem escovar os dentinhos. Ai, ai, ai. Tá? Então, né? Tem toda essa questão. Nós temos que pensar, a questão da pré-escola é uma problemática. Tá? Então, eu penso que a proposta da pré-escola também é excelente. O problema é falta de vaga, de estrutura aí no país inteiro, também que tem que ser revisto aí. Bom, de 1º a 5º ano, né? Qual é a organização que eu tenho que ter? Uma escola, ela tem que ter lá as salas, a biblioteca, ela pode ter uma sala de convivência, o pátio, a secretaria, a sala da diretora, a sala da pedagoga, os banheiros, o refeitório, a quadra esportiva, aí tem que ter lá os depósitos de materiais, os almoxarifados, tudo isso, a sala de professores, computadores para os professores poderem estudar, fazer a sua hora atividade, tá? Eu particularmente, eu levo o meu computador, eu prefiro, assim quem não tem, isso também nós temos que ser parceiros, às vezes o colega não tem, ou o colega tem, também é ruim dele levar, tá? Então nós também temos que ter aí parceria, né? Nos ajudarmos aí neste processo. E qual é a proposta da educação de 1º a 5º ano, né? Democraticamente, vamos falar do método de alfabetização. As escolas, os municípios, os estados podem optar por um método de alfabetização. Então, eles querem lá um método global de alfabetização. Eu não estou com gripe, eu estou com a minha rinite atacada, tá? Tá bom? Não estou contagiando aí, tá? Então, assim, né? Nós temos lá, então, os métodos de alfabetização. Alguém pode perguntar assim, professora, qual é o método de alfabetização que a senhora é a favor? Eu não sou a favor a uma escola optar única e exclusivamente por um método de alfabetização. Por quê, amados? Por quê? Porque, como as crianças, por quê, né? Porque cada cérebro trabalha e funciona de uma maneira diferente. Cada cérebro trabalha e funciona de uma maneira diferente. Então, tem crianças que elas vão muito bem no método global de alfabetização. Eu não vou falar aqui de todos os métodos, eu só vou dar alguns exemplos. Então, nós temos lá um método de alfabetização global, por exemplo. Eu trabalhei muitos anos. A Prefeitura de Curitiba, se você não trabalhasse radicalmente o método de alfabetização global, você assinava a ata. Tá? Isso há muitos anos. Aí o que acontece com o método global? Você coloca lá o texto, você parte do texto, então você vai trabalhar, por exemplo, com o 1º aninho. Eu lembro bem dessa atividade que eu fiz com uma turminha de 1º aninho. Eu trabalhei o texto da música Ciranda, Cirandinha. Então, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, né?
esse textozinho aí da Ciranda Cirandinha. Aí você canta a música, trabalha o texto e você começa do quê? Do todo para as partes. Quais as palavras que tem no texto? Ah, tem ciranda, tem cirandinha, todos vamos cirandar, tá? E você, então, trabalhava as palavras, as sílabas, as letras, né? Ciranda, cirandinha, dá para trabalhar bem a letra C, tá? A letra C aqui, que dá, né? Tem bastante a letra C. Que letras que tem no texto? Que palavras que tem no texto? Você já conhece essa palavra? Então, esse é o método global. Aí nós vamos ter o método fônico, o método silábico, tá? E tem aí esses métodos, tá? Aí tem pessoas aí inventando métodos, tá? Mas nós temos que cuidar, prestar bastante atenção, né, em métodos aí inventados, criados sem uma pesquisa científica, né? Sem, porque o meu aluno se alfabetizou com esse método. Gente, não tem pesquisa científica. A escola, ela não pode brincar de faz de conta. A escola, ela tem que trabalhar sim com a cientificação, aquilo que é científico, aquilo que dá certo. Eu tenho muita preocupação, tá, com a formação dos professores. Vocês sabem disso. Eu tenho muita preocupação com a formação dos professores, tá? Porque trabalhar com educação é muito sério. Tá? Então, a escola ela precisa ter aí, de 1º a 5º ano, uma proposta bem definida em todos os aspectos, ter um espaço escolar saudável para todos, né? Saudável para os estudantes, para os funcionários, para as crianças. Eu quero fazer um parênteses aqui para vocês, colegas. As crianças, elas são radares. Radares. Tá? A criança pode estar ali brincando e ela está captando tudo, né? Às vezes a família está na frente da televisão, daí o pai e a criança ali brincando com a televisão ligada. E o pai e a mãe estão ali discutindo. E a criança escutou. Ela não está escutando, tá? A criança né? Parece que ela tem aqui, sabe aquelas anteninhas que às vezes a gente usa em festa? Elas têm aquelas anteninhas assim, zzz, sabe, captando tudo. Elas são foguetinhas. Por quê? Porque elas têm um cérebro limpo, né? Elas não têm o cérebro igual ao nosso, né? Cheio de preocupação, cheio de coisas e um monte de negócios aí que nós temos aí que nos preocupar. Pessoal, então a escola ela tem que ter essa organização pedagógica. Ela tem uma hierarquia que entra aqui o quê? O organograma, né? O organograma da escola. Direção, setor pedagógico. Dependendo do número de alunos, tem o que aqui? A coordenação, tá? Tem o que aqui? A coordenação. Aí você vai ter ali, depois os professores, as pessoas que ajudam, secretaria, tá? Você precisa ter aí uma organização, um organograma. Quem manda em quem aí? Hierarquia deve ser respeitada. A escola, ela deve ser um espaço democrático, sim. O que é um espaço democrático? O que é democracia? Porque cadê a democracia? Né? Tem gente que adora criticar.
Ai, cadê a democracia? Daí tu olha para a pessoa e pergunta assim, e daí, o que é democracia? Hã? Vai pro Google, né? Vai lá pegar o celular lá, né? Vai pro Google pesquisar porque não sabe. Então, o que é um espaço democrático? Onde todos têm direito à voz. Mas cuidado com a voz. Ser crítico é uma coisa, ser crítico é outra. Tá? Tem gente que só sabe criticar, elogiar. Ah, dá parabéns, né? Quando eu trabalhava como pedagoga, tinha uma professora que ficava louca comigo. Ela dizia, professora, a senhora é daquelas professoras antigas. Eu disse, sou, porque eu pegava o caderno dela e eu escrevia, né? Mas ela era uma excelente professora. E eu sempre colocava parabéns e carimbava aí no caderno. Eu disse, eu não gosto que a senhora carimba o meu caderno. Sabe? Então nós também temos, né, que aprender a dar parabéns para as pessoas quando elas fazem um excelente trabalho. Não só ver o lado ruim. Por favor, saiam dessa energia de ver só o mundo como uma desgraça. Isso não te leva a nada. Você pode ver. Vá ler biografias de pessoas de sucesso. Por que elas se transformaram pessoas de sucesso? Por quê? Porque elas nasceram em berços esplêndidos? Não. Porque elas foram mais inteligentes que os outros. Elas focaram o lado positivo e investiram nelas. Né? Então pense nisso. Então a escola, ela tem que ser o quê? Um espaço saudável, onde todos que ali estão, que frequentam, a comunidade, a família, o que é um espaço democrático? Onde as pessoas têm direito de ir e vir e ter direito à voz, ter direito à voz e ter direito à escuta. E daí nós entramos numa outra questão aqui do espaço democrático. Tem gente que só quer falar. Quando chega na hora de escutar, não escuta. Tem gente que só quer ter direitos, não quer ter deveres. Então, uma escola, ela precisa ser, sim, um espaço democrático. Um espaço de discussões, de debates. O que nós podemos melhorar? O que está bom? O que não está? Tem coisas que não dá para você levar para discussão. Que é aquilo ali, pronto, horário, tá? Organização. Puxa, diretora, o recreio não está bom. Nós podíamos melhorar o recreio. Puxa, eu preciso tanto mudar o meu horário. Eu já tive que mudar o meu horário. Fui pedir para minhas colegas. Se alguém pudesse ceder para mim. Então, tudo isso, né? Discutir o problema das crianças, as crianças que não aprendem. O que eu posso fazer para aquela criança aprender? Isso é uma outra coisa horrorosa que está acontecendo em alguns espaços escolares. Manda para laudo. Que agora virou moda a criança ter laudo. Se a criança não tem laudo, meu Deus, o professor morre. Tô falando mentira, amados? A criança tem que ter um carimbo. Eu trabalho em escola. Às vezes alguém chega para mim e diz assim, você já leu o laudo do fulano? Eu falei, não, ainda não. Eu não leio. Eu vou ler bem depois, que eu já estou um tempo com ele. Tá? Porque primeiro eu vou acreditar nas potencialidades dessa criança. Eu vou primeiro acreditar nessas potencialidades dela. Tá? No que ela pode trazer de bom para nós. O que ela tem aqui que nós chamamos de quê? De janelas de oportunidade.
Eu adoro desafios. Aquela criança que sabe ler, que sabe escrever, aquela criança que tem um cérebro normal, que ela dá conta do processo de aprendizagem dela, ela não precisa de nós. Ela não vai precisar. Para que ela vai precisar de nós, amados? Ela dá conta. Né? Agora, aquela criança que tem dificuldade, aquela precisa. Precisa que você repense a estratégia, que você repense aqui a sua maneira de trabalhar. Então, uma escola democrática, vamos voltar lá. Tudo isso que eu dei de exemplo agora é sobre a escola democrática, aonde nós temos direito à voz. Aí entra o quê? As gestoras, as diretoras, as pedagogas, as coordenadoras, elas têm que ser, muitas vezes, receber cursos de formação aqui, de gerenciamento, de como é gerenciar aqui uma escola. Aí nós vamos continuar aí o ensino fundamental 2, o ensino médio, a EJA, todos têm que seguir aqui uma organização, as diretrizes, o projeto político-pedagógico e o que aqui? O planejamento, tá? O planejamento aqui das escolas, tá? Nós temos que seguir aí o planejamento. O que eu tenho que considerar numa escola? O interesse político-pedagógico. Que diretrizes que eu tenho que seguir aqui? Despertar na equipe, nos professores, esse interesse em realmente, essa motivação em construir aqui uma escola com qualidade, termos um referencial teórico e termos aqui uma prática pedagógica, um fazer pedagógico, tá? Um fazer pedagógico aqui, com qualidade, tá? Com qualidade. Hoje eu não planejei a minha aula, vou dar a minha aula assim, de acordo com o que tá aqui no meu cérebro. Gente, não dá, Aí não tem compromisso, Porque um médico, quando ele vai fazer uma cirurgia, ele tem que chegar no centro cirúrgico bem antes, tá? Bem antes, porque mesmo que tenha uma equipe lá, organizando todo o centro cirúrgico, ele vai fazer uma vistoria para ver se quem está auxiliando ele, a instrumentadora, a enfermeira, médico auxiliar, sei lá, não vai faltar nada na hora. Não, segura aí a barriga do paciente, que eu vou lá do outro lado do hospital buscar a linha, não sei qual, hoje não costura mais, hoje é outro tipo de material, eu vou buscar lá o material para colar a barriga do cara. Que é isso? Então, eu tenho que ter o quê? Uma aula planejada. Quais os materiais que eu vou precisar? Tá? Eu chego na escola, eu abro meu plano de aula, porque eu tenho um plano semanário, tá? Eu tenho o plano anual, o plano semestral e o plano semanário. Lá no semanário eu tenho o diário, o de segunda, o de terça, o de quarta, e eu chego na escola e eu separo o material e coloco tudo na minha mesa, o que eu vou usar aquela tarde. Às vezes dá certo, às vezes não dá, Vocês sabem que eu trabalho com crianças, às vezes, com transtorno, com questões aqui mais complicadas. Aí eu tenho o plano B, o plano C. Então, nós temos que ter aqui um planejamento, tá? Para realmente construir uma proposta pedagógica, tá? Com diretrizes,
com diretrizes. E ali que eu havia comentado anteriormente sobre o referencial teórico. Qual é o referencial teórico que as escolas usam? Eu já vi propostas pedagógicas, projetos políticos pedagógicos, com um monte de autor, um monte, não. É Paulo Freire, é Saviani, é Hoffmann, é Vygotsky, é Piaget, é Freud. Gente, é uma salada de fruta, tá? É uma salada de fruta. E às vezes o que acontece aqui? Nós não temos um conhecimento teórico tão profundo. Às vezes as pessoas, que eu sou pedagoga e psicóloga, né? Daí às vezes as pessoas perguntam assim, qual é a sua abordagem na psicologia? Pessoal, eu sou psicodramatista, mas eu vou ser bem sincera para vocês, tá? Eu estudei Moreno, que é o pai do psicodrama, mas já poluído, com a interpretação de outros autores e com a interpretação da professora, que eu fiquei 4 anos com ela, fazendo formação em psicodrama. Então, assim, fica complicado até eu defender o psicodrama. Então, nós temos que cuidar, porque como nós não temos um conhecimento tão profundo, às vezes você coloca autores que um contradiz o outro. É igual fazer TCC, tá? Uma dica, isso aí é a minha visão, uma dica para quem está fazendo TCC ou vai fazer TCC lá na frente, não pegue um monte de autor. Às vezes é melhor, eu vou estudar a obra e vida de Paulo Freire, tá? Melhor coisa que você faz. Eu vou estudar a obra e a vida de Freud e as suas contribuições na escola. Eu vou estudar Piaget, eu vou estudar Vygotsky, eu vou estudar Vallon. Melhor coisa que você faz. Tá? Eu, no meu TCC de psicologia, eu só estudei Melanie Klein. Só Melanie Klein. Tá? Melanie Klein é o quem? Uma psicanalista, tá? Uma psicanalista que seguiu Freud, que criou uma teoria muito interessante do seio bom, do seio mau, né? Se a criança é acolhida, se ela é amada, ela vai ter o quê? Um seio bom. Se ela não é acolhida, ela vai ter um seio mau. Então, é isso que nós temos que pensar, né? Então, quais são as diretrizes teóricas? Tá? Vygotsky, algumas escolas usam, e Vygotsky teve aí grandes contribuições dentro da escola, e tem, né, a teoria dele tá aí, a questão da linguagem, do pensamento, tá? O que é a linguagem? É a materialização do pensamento. Ok? É a materialização do pensamento. Então, a criança, ela pode não falar, mas ela tem o quê? A linguagem, a interpretação. Então, ela aponta o dedo. O que é a fala? É a materialização da linguagem. E Vygotsky trouxe uma grande contribuição, que foi o quê? ZDP, a Zona de Desenvolvimento Proximal. Tá? Eu acho fantástico. Você tem lá o quê? O conhecimento real. O que é o conhecimento real? Aquilo que a criança sabe. Então, eu tenho o quê? O conhecimento real. Aquilo que a criança sabe. E eu tenho o conhecimento que ela poderá ter. Tá? Que ela poderá ter. No meio, eu tenho o ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Aí entra quem? O papel do professor de ser o quê? Um mediador do processo de aprendizagem. Então, eu tenho uma criança
que sabe contar até 5. Se ela já sabe contar até 5, eu vou trabalhar com ela para ela contar até 10, ou até 20, até 30, né? Até 10, até 20, até 30. Então, eu tenho que saber o que ela sabe e o que ela poderá saber. Eu tenho uma criança que sabe escrever palavras simples. Eu não vou continuar com elas, colegas. Nas palavras simples, ela já sabe. Eu vou dar o que para ela? Palavras complexas. Palavras complexas. É por isso que não dá na prática pedagógica, no fazer pedagógico, você dar a mesma atividade para todas as crianças. Tem momentos que sim, que você vai dar a mesma atividade. Só que você pode dar você vai exigir mais, o outro você vai exigir menos, dependendo do nível do processo de aprendizagem que essa criança está, ok? Bom, aí nós vamos ter Piaget também, que trouxe aí uma grande contribuição para a educação, nas fases, né? Na questão do conhecimento físico, lógico, matemático, do conhecimento social, né? O conhecimento lógico matemático é um problema, que entra o que? A questão da interpretação. Por isso que nós temos que trabalhar lá com as crianças a questão, o em cima, o embaixo, o alto, o magro, né? O longo, o curto, conservação, classificação, seriação. Criança tá lá com os copinhos, né? Põe água, tira água, ela já tá trabalhando o quê? A conservação líquida. Então, todo esse processo aí é fundamental. O que nós temos que pensar dentro de toda essa organização escolar? Os elementos essenciais, então. Primeiro, que concepção de criança que eu tenho, de infância, um breve histórico, né, do ensino fundamental, os princípios éticos, políticos, estéticos. O que é o princípio ético? É a ética, a nossa postura. Colegas, não percam tempo. Não gastam a sua energia participando de grupinhos dentro de escola, para ficar fazendo ruídos. Eu não gosto de usar o termo fofoca, ruídos, criticando, falando mal. Não é crítica, né? Quando você apresenta uma crítica, crítica é quando você apresenta uma crítica, você apresenta uma proposta. Fica ali aquele sem ética, sem respeito, Ui, que coisa horrorosa, gente. Você ter ética, respeito pela família, pela criança, pelo teu colega de trabalho, pelo gestor, pela secretaria que você trabalha. Claro que às vezes a gente vê coisas erradas, nós nos achamos que somos injustiçados, tudo isso, tá? Mas nós precisamos ponderar aí, alguns comentários. As questões políticas, o que são as questões políticas? É a nossa ação. O que é estética? É o bom, o belo. É esse movimento do bem. Aprendizagem e desenvolvimento. A escola precisa, esse é o foco dela. É o processo de aprendizagem e de desenvolvimento, tanto da criança, tá? Tanto da criança quanto da própria equipe. Tá? A questão dos direitos de aprendizagem, a diversidade, a inclusão, a equidade, tá? O pensamento e a linguagem que eu já comentei, tá? Os espaços também que eu já comentei, o corpo e o movimento. Essa criança precisa ter espaços aqui para ela poder, deixa eu me ajeitar um pouco aqui,
para ela poder se movimentar, né? A profissão, a questão da família e da comunidade, trabalhar a avaliação, a articulação da educação infantil, trabalhar as diversas áreas, a área da linguagem, da língua portuguesa, que aqui nós chamamos de quê? Os componentes curriculares, tá? Os componentes curriculares aqui são fundamentais, tá? São fundamentais aqui os componentes curriculares. A questão aqui, que daí nós vamos entrar onde? Nos componentes curriculares. A língua portuguesa, tá? A língua portuguesa, a matemática, o ensino religioso, a questão das ciências naturais, geografia, história. E hoje eu posso trabalhar um texto que eu trabalho todas as áreas. Eu posso trabalhar um teatro, eu posso pegar um texto literário e trabalhar aqui todas as áreas. Todas as áreas. Tá? Trabalho matemática, trabalho língua portuguesa, trabalho aí todas as áreas. Então, relembrando um pouco aí do nosso bate-papo. Tá? O que nós temos que pensar em termos de escola? Na sua construção pedagógica. Na sua construção pedagógica aqui na sua totalidade. Nós precisamos necessariamente trabalhar aqui todas as questões pedagógicas, seguir as diretrizes, tá? E pensar sempre numa coisa. A escola só existe porque nós temos os estudantes, nós temos os alunos. Nós temos que pensar em quem? Neles. Claro que a equipe de trabalho, ela é importante. A equipe de trabalho, ela é importante, ela tem que estar motivada, Ela tem que estar aqui motivada. Mas também nós não podemos pensar só no bem-estar, é o bem-estar da equipe, o bem-estar de todos aqui. E não é tão simples assim administrar, gerenciar uma escola onde existem várias cabeças, existem vários estilos de personalidade, vários tipos de pessoas, O nosso grande desafio é esse. Por isso que eu digo, quem vai para a educação, muito difícil sair, muito difícil. Porque a educação todo dia é um grande desafio, uma coisa diferente, ela é desafiante. Então o professor, quem trabalha na educação, tem que transformar a sua vida em quê? Num grande desafio, numa pesquisa. Você precisa ter uma postura aqui de pesquisador, uma pessoa que pesquisa, que vai atrás. Esse estudante não está aprendendo, eu vou atrás, eu vou buscar alternativas diferentes. Esse estudante não aprende. Vamos lá, vamos pesquisar. Então, nós precisamos ter o que aqui? Um conhecimento, o chá, as competências, as habilidades e atitudes. Mas, principalmente, ter amorosidade pelos estudantes. Ter amorosidade pela sua profissão. Às vezes é fácil, às vezes complica.
Eu não vou mentir para vocês, jamais. Eu sou uma pessoa muito franca. Às vezes eu já pensei em desistir já, muitas vezes. Mas vale a pena. Vale a pena. Porque dá resultado sim, quando você se entrega, quando você realmente trabalha. Então não desista. Não desista de ser um professor, um pedagogo, um profissional da educação. Não bom, não satisfatório, excelente. Tá bom, meus amores? Até